Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Estou aqui com Felipe Beraldini, que é o secretário executivo do Aldeia Tech, Movimento Social de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói. A gente vai conversar sobre essa experiência do que tem acontecido em Niterói, como é que esse movimento social de profissionais, professores, intelectuais, né, gestores de inovação se juntaram para falar sobre esse ambiente de inovação em Niterói. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa Ciência e Movimento aqui. É sempre um prazer a gente receber personagens que possam falar sobre essa experiência, em particular, o que eu digo no interior do estado, que é fora a capital, o que acontece fora da capital do Rio de Janeiro. Esse é um ponto do programa. E é um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre a Aldeatec. Mas antes de começar sobre a Aldeatec, eu sempre peço para as pessoas falarem um pouco sobre a sua trajetória profissional. Não, obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer fazer parte do programa. Eu espero que a gente consiga contribuir um pouco com a história, não minha especificamente, mas a história do Aldeia ali, que a gente consiga impactar e que a gente consiga ter outros movimentos assim ao redor do país também. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Falando um pouco sobre mim, eu sou advogado, né, de formação. Quando a gente olha para trás assim, vê, pô, jurídico, lidando com inovação, algo tão tradicional, lidando com inovação. Eu fiz direito na UF, me formei em 2014, talvez. Parece que faz tão pouco tempo, mas já começa a ficar longe, né? Me formei na UF em Direito, depois saindo da UF, eu fiz pós em Direito de Saúde, né? Eu atuava na área de saúde, então eu entrei muito na área de saúde, na área de gestão especificamente de saúde, mas quando eu estava na faculdade eu nunca quis trabalhar em escritório de advocacia, nem nada desse tipo, então eu sempre busquei um caminho mais voltado para a empresa, para negócio, né? Eu sempre gostei dessa área de negócios e dentro da faculdade de Direito, meus estágios foram em empresa e, enfim, então eu sempre busquei esse caminho. E com isso eu fui aprendendo muito, né? Então, saindo da universidade ali, eu passei um tempo já trabalhando em empresa na área de gestão, olhando para a parte jurídica, sim, de gestão jurídica, mas a gestão operacional também. E foi quando eu percebi um gargalo de mercado ali, né, na área de tecnologia, de inovação, e aí comecei a estudar um pouco, e depois um pouco mais, e quando eu vi, eu já comecei a ficar imerso, e eu recebi um convite para que eu fizesse parte do escritório de advocacia, tudo aquilo que eu não queria, né, era fazer parte do escritório de advocacia, mas aí, na minha cabeça, né, o escritório de advocacia, ele tinha muito daquilo de lidar só com uma parte do problema e não com o problema todo. Então, chegava para o advogado ali uma demanda, ele resolvia aquela demanda e depois o problema era do cliente, da empresa, enfim. E aí eu falei, vou fazer diferente. Então, eu aceitei o convite. Então, hoje eu sou sócio do escritório BCP Advogados, né, o Beraldini Couve Pira Advogados Associados. E em 2018 foi quando eu entrei no escritório e a gente começou a abrir uma área nova dentro do escritório, né? A gente saiu daquele tradicional de jurídico ali, de processo, de processar pelo direito do consumidor, como fez uma compra que não chegou e tudo mais. E a gente caminhou para a área de inovação. Chegando nessa área de inovação, foi um cenário completamente, por mais que eu já tivesse estudado o que era a área de inovação e sabia muito como funcionava, mas quando você fica imerso ali, né? Eu vivi imerso nessa área por bastante tempo, a gente começa a entender que a gente não entende nada. Então, a gente sabe as necessidades ali que a gente entende que as pessoas tenham, quando na verdade elas têm outras, né? Então, é algo muito legal. E isso a gente eu comecei a ter uma vivência muito grande na área de inovação, com um contato muito grande com a agência de inovação, com o parque tecnológico, com as startups, com comunidades de inovação. Então, de 2018 para cá, minha vida focou especificamente na área de inovação. É, é, e de lá para cá, além do escritório, também acabei virando sócio de outras empresas, né? Então, hoje eu sou sócio também da Presound, que é um selo musical que une música e tecnologia, da UXMed também, que é um estúdio de inovação em saúde. Então, tudo relacionado à inovação e tecnologia. É, e
já em 2022, quando começou o movimento aqui em Niterói de construção do Aldeia Tech, né, do ecossistema de inovação, eu fui convidado a participar também do movimento da aldeia e a gente começou a ter uma experiência muito legal nesse desenvolvimento, nessa construção coletiva. E hoje eu sou o secretário executivo da aldeia, mas vamos ver os próximos capítulos, como as coisas vão se tornar. Eu brinco falando que eu sou o síndico, né, da aldeia, mas tem muita gente boa ali. Ô, Felipe, é assim, eu já entrevistei o presidente, lá o presidente, né, do Inova Free Valley, que é um movimento exatamente dessas ICTs que reúnem a localidade local lá de Nova Friburgo, né? E agora com vocês em Niterói, que eu acho que esse é um movimento importante da sociedade civil se organizar, estruturar em torno dos seus ambientes de inovação. Queria que você Sim. falasse para a gente assim, como é que foi esse processo? Como é que foi juntar essas pessoas? Elas já existiam? Foi feita alguma reunião? Foi um grupo que É. puxou? Como é que foi essa dinâmica de constituição da Aldeia Tech aí em Niterói? Ó, isso não foi fácil, Márcio. Foi uma luta. E ainda é, né? Uma luta constante que a gente tem, né? Mas esse movimento inicial, ele partiu da prefeitura. Uhum, O Aldeia Tech, ele não é da prefeitura, ele é um movimento que acabou se tornando independente, mas ele partiu da prefeitura. Na época da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo passado, em que a secretária Valéria Braga estava capitaneando a secretaria, uhum. é uma pessoa maravilhosa, eu sou fã dela. Não tem nem como falar que eu tô puxando o saco, ela nem secretária é mais, mas eu sou fã da Somos Valéria, fãs, né? né? Valéria é uma pessoa incrível. E aí houve essa iniciativa da prefeitura de falar, olha, a gente precisa desenvolver o ambiente de inovação de Niterói. Não Uhum, meramente porque está na moda ou coisa nesse tipo, mas porque a gente precisa ter um desenvolvimento econômico na cidade. A gente entende que inovação é o que vai ser a força motriz ali desse movimento de desenvolvimento econômico. E a partir desse momento que houve essa identificação, né, dessa necessidade, a prefeitura ela contratou ali o Sebrae e o Sebrae trouxe ali com ele a Fundação CERT de Santa Catarina, que são uhum, maravilhosos. E a gente teve um apoio muito grande do Sebrae ali, por meio da Juliana, da equipe do Sebrae, uhum, da Fundação CERT era o Marcos, que estava capitaneando também ali o processo junto com a gente. E foi um processo que para a gente começou em 2022, de final de uhum, 2022, e começou com uma série de workshops, né? Eram workshops que a gente não sabia onde a gente ia chegar. A gente teve o direcionamento estratégico ali do Sebrae, do Marcos, mas a gente não sabia onde ia chegar. Se ia uhum, resultar numa associação, se ia resultar numa fundação, se ia resultar em um ente despersonalizado, em apenas uma governança, ou se ia resultar em nada, a gente não sabia, né? uhum, Então, foi um movimento que a gente teve um guia da Fundação Serra, que era o Marcos, que foi maravilhoso para a gente, de entender aquilo que a gente tinha de problema, aquilo que a gente tinha de força dentro do município, e não alguém impondo, olha, vocês têm isso aqui de fraqueza, isso aqui vocês têm de uhum, força. Tinha um estudo prévio, uma análise prévia, toda a parte, o arcabouço ali para que pudesse dar subsídio para a gente poder tomar a decisão, mas essas decisões eram nossas, né? Então, uhum, a população ali, os participantes, eles eram diretamente responsáveis pelo resultado daquilo ali. Se não resultasse em nada, o problema seria nosso também, né? Porque uhum, a gente não, não levou até aquele resultado que a gente pretendia. Então, foi uma série de workshops, né, no final de 2022 até invadindo 2023, que culminaram ali na estruturação do Aldeia Tech, né? uhum, Então, mas partiu ali de uma construção coletiva. E essa construção coletiva, dentro dos workshops, a gente tinha a presença ali de não só de iniciativa privada, não só de poder público, para não ficar até algo enviesado. uhum, Buscaram eita, pluralidade dentro é, dessa construção. E então a gente teve ali presença de instituição de ensino, de ICTs, da sociedade civil, uma série de iniciativas diferentes que já existiam na cidade, mas que não eram conectadas, né? Então a uhum, aldeia ele serviu até como essa ponte ali para conectar.
essas pessoas que já existiam, essas pessoas físicas, jurídicas que já existiam, que trabalhavam com inovação, com tecnologia, mas que muitas vezes não estavam conectadas, né? Então, a partir dali a gente seguiu um caminho de entendimento daquilo que a gente queria, daquilo que a gente buscava, trabalhando ali nos eixos temáticos e tudo mais. Hum. Como é que a Aldeatec, sempre quando as pessoas criam um movimento desse, eles pensam em sustentação, né? Ou seja, eu crio, defino uma estratégia e depois eu tenho que sustentar esse processo. Como é que vocês estão pensando essa sustentação financeira, efetivamente, né? E de Uhum. governança? Como é que é o estabelecimento da governança do Aldeatec e como é que vocês se sustentam financeiramente? Não, perfeito. É um desafio enorme que a gente tem na parte financeira, né? Como Uhum, qualquer outra associação, é um desafio que a gente tem. O Aldeia ele é esse ecossistema de Niterói, mas o ecossistema ele uhum, não significa que ele é o único ator importante no desenvolvimento da tecnologia, da inovação, do desenvolvimento econômico de Niterói. Então a gente conecta, a gente busca conectar ali. O objetivo da aldeia é justamente conectar essas pessoas, essas iniciativas para que Niterói seja essa cidade que tem até no plano municipal de Niterói, que é uma cidade mais humana, inteligente e sustentável. Então a uhum, gente busca fazer isso por meio da Aldeia Tech também, né? Apoiar essa iniciativa. É, o Aldeia é uma iniciativa estratégica para a cidade, então, dentro como uma iniciativa estratégica, a gente vem buscando essa sustentação financeira por meio da realização de programas, do meio da captação de mantenedores. É um uhum, desafio, não é nada fácil isso, mas como a gente tem essa pluralidade de pessoas dentro desse ambiente, e a gente entende que é um ativo, o Aldeia até que ele é um ativo para a própria prefeitura, né? Então a gente sabe que a gente tem uma jornada muito grande para percorrer, é, de, de, de ganhar mais espaço, de ganhar mais representatividade, de fazer, gerar mais valor ali também para a população. Então a gente entende que isso vai acabar facilitando em um determinado momento, uhum, não agora, que ainda é difícil, uhum, mas em algum momento vai acabar facilitando a atração desses investimentos. E até na questão de organização do Aldeia, hoje existe uma governança do Aldeia Tech, né? Como eu falei anteriormente, o Aldeia Tech ele é uma entidade que se propõe a buscar o desenvolvimento econômico de Niterói, mas ele é independente. Ele não é uhum, preso à prefeitura. Então, foi algo que foi buscado desde o início para que a gente não ficasse submetido a eventuais mudanças de governo, né? Porque a gente sabe, uhum, a prefeitura é um grande parceiro do Aldeia desde o momento inicial. Mas a gente, ao mesmo tempo que a prefeitura é um grande parceiro, a gente não quer se ver submetido a decisões ali que partam de uma mudança de governo, né? uhum, O Aldeia, ele é uma entidade voltada para a população, para o município, não para um governo específico, né? Então a uhum, gente buscou sempre fazer caminhar dessa forma independente. E o governo do prefeito anterior também, o prefeito Axel, ele super entendeu uhum, isso e sempre apoiou esse desenvolvimento, né? É, então, a estruturação da aldeia, ele parte ali do pós-workshop, foram uhum, identificadas 5 áreas temáticas, que era saúde, economia do mar, economia criativa, transição energética e descarbonização e tecnologia da informação e comunicação, TIC, né? uhum, Então, são 5 áreas temáticas que foram identificadas. Todas as 5 áreas com a quádrupla hélice que a gente tanto sonha presente, né? Então, uhum, a gente tinha lá a iniciativa privada, o poder público, a sociedade civil, instituição de ensino, e todas elas começaram a interagir, o que foi maravilhoso para a gente. Só que a gente precisava de uma mínima organização, né? A gente não podia sair colocando várias pessoas no grupo e falar se virem aí para poder uhum, as coisas acontecerem. E aí os próprios grupos decidiram, né, que esses grupos teriam seus representantes. E para cada uhum, grupo não ficar puxando cada a corda para um lado, para a gente ganhar força de representatividade, para a gente ganhar força ali de pleitear novas ações e conseguir fazer mais coisas, foi estruturada uma governança, que é esse ambiente plural em que os líderes desses grupos, né, os representantes desses uhum, grupos, eles estão presentes nessa governança. E essa uhum, governança ela conta ainda com o Sebrae, conta com membros da prefeitura,
com membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acabou que eu acabei Uhum. esquecendo do conselho, mas eu também sou membro do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a gente conta com esse ambiente plural. Agora, no Aldeia, a gente está numa fase de estruturação de CNPJ, né? Eu Uhum. estou falando com você aqui e a qualquer momento que eu posso olhar aqui para o celular, posso receber a mensagem de que o nosso CNPJ ele saiu. Ah, É, perfeito. e dentro desse CNPJ, né, o Aldeia está se constituindo como uma associação. é, Dentro dessa associação, a gente vai ter ali uma estruturação um pouco diferente, um pouco convencional, diferente do convencional ali de associação, em que a gente vai ter um conselho de administração para reproduzir, entre aspas, essa governança que a gente tem. E aí a Uhum. busca que a gente teve na construção desse conselho de administração é ampliar a representatividade. Então, Uhum. além de Sebrae, de conselho, enfim, da UF, que tem cadeira, né? A gente tem a presença também do IFRJ, de outras universidades. E dentro desse conselho de administração, a gente está trazendo a Firjan também, Uhum. como para ter representatividade. A gente está trazendo também os movimentos que muitas vezes não são personalizados, né? Eles não têm o CNPJ, mas os movimentos de empreendedorismo e de inovação de Niterói, para que tenham cadeira também dentro desse ambiente. Então, a gente está buscando fazer essa ampliação da representatividade para que a gente consiga ter um ambiente de discussão que seja sadio e consiga olhar para as diversas frentes ali que a gente tem dentro do município. Então, a gente segmentou em conselho de administração e diretoria, e aí, para que tenha ali pessoas focadas em efetivamente desenvolver o ambiente de inovação. Mas na questão da organização, hoje a gente ainda tem a Uhum. governança instituída, né? Foi instituída até por meio de decreto no governo passado, para que desse mais representatividade, e agora a gente está migrando essa governança para o conselho de administração, que é lógico, vai ser muito semelhante a ela. Uhum. Quais os serviços hoje que a Aldeatec oferece para a comunidade? Vocês já estruturaram isso? Como é que isso está desenvolvido? Olha, o serviço que a gente tem, muitas coisas estão em desenvolvimento e muitas coisas já aconteceram, né? A gente Uhum. tem hoje um grande produto que a gente ficou muito feliz em desenvolver, que é a Rota da Inovação, Uhum. que é um programa de capacitação, de mentoria e acesso ao mercado para startups. Né? O que Uhum. a gente buscou com a Rota de Inovação é não meramente fazer uma incubação de empresa. Quando explica a rota, as pessoas, mas incubação puramente? Não, não é só uma incubação, né? A gente tem ali todo um processo de apoio no desenvolvimento das startups, mas a gente fez uma parceria com o Sebrae para que ela tivesse em capacitação. Então, o Sebrae está apoiando a Rota de Inovação com uma capacitação das startups que estão participando, dos Uhum. sócios das startups. Além disso, essas startups elas contam com um guia para essa jornada de desenvolvimento. Então, muitas vezes, quando as startups elas entram em determinado ambiente, ou seja de incubação, ou na vida dela fora de incubação, aceleração, etc., elas ficam perdidas. Elas acham que às vezes a prioridade delas é, pô, eu preciso de marketing. Mas antes de marketing, às vezes você precisa conversar com o contador, você precisa conversar com o jurídico, para poder estruturar melhor uma determinada etapa do processo, ou não, precisa conversar com alguém de modelagem de negócio, né? Uhum. Então, a gente tem dentro da rota a capacitação, os guias para direcionarem essas pessoas, essas startups, e a gente tem Uhum. as consultorias também gratuitas, né? Então, dentro da rota a gente tem vários postos, né, de conhecimento que está falando de jurídico, de Uhum. contabilidade, de marketing, de acesso ao mercado, de captação de recursos, de modelagem de negócios. Então, uma série de áreas que podem ser exploradas pelas startups que estão participando da rota. Então, elas se reúnem com os guias, eles dão um direcionamento, falam, ó, vai conversar com o pessoal de modelagem de negócios. Ele vai lá, conversa com o pessoal de modelagem de negócios. Depois que acaba de conversar, volta para o guia e o guia analisa junto com o empreendedor a jornada e fala o resultado. E aí ele segue a jornada. Fala, ó, a gente já cumpriu essa etapa, vamos seguir agora para a etapa do jurídico, a etapa Uhum. do marketing. E aí, para fazer uma jornada que faça sentido e seja personalizada para a necessidade desse empreendedor. Uhum.
Além da nossa jornada, da nossa rota de inovação, que está ativa agora, né? Todas as terças-feiras estão tendo as capacitações e tudo mais, Uhum, e a gente vai seguindo. Além da rota de inovação, a gente trabalhou muitos workshops, né? Inclusive, na quinta-feira agora, a gente vai abrir ali mais um workshop que vai ser recorrente dentro da Aldeia, que é o café do uhum, Aldeia. E aí a gente vai trabalhar transformação digital e tudo mais. E o primeiro vai ser sediado, né, dentro da Associação Médica Fluminense, aqui com foco em saúde. uhum, Está sendo hospedado, digamos assim, pelo eixo de saúde da aldeia. O segundo provavelmente vai ser o eixo de tecnologia. E aí a gente vai fazer uhum, esses cafés mensais aí também. Mas antes desse workshop agora, a gente já fez uma série de workshops trabalhando com IA, então ensinando IA, workshop uhum, de escrita de projetos, então não só de capacitações técnicas, uhum. puramente ali de desenvolvimento técnico, mas também de acesso a dinheiro, que dinheiro é importante, né? A gente sabe disso. Claro. Então, a gente buscou dar essas capacitações também, fora Uhum, os eventos que a gente faz, uma série de eventos que a gente já vem desenvolvendo pelos eixos diretamente, mas também indiretamente apoiando. Então, o uhum, Niterói Expo Geek é um exemplo que mais de 10, 15, 20 mil pessoas ali que compareceram, Startup Business, Saúde e Inovação Summit, uma série de eventos que a gente vem uhum, propondo. E um ponto importante também, Márcio, não sei se estou me alongando muito na resposta, mas um ponto importante é que a gente está em conversas com. A gente faz parte de uma rede internacional do Global Startup Cities. uhum, Então, na Global Startup Cities, a gente tem uma conversa com outras cidades da rede para desenvolvimento de programas em conjunto. E um desses programas, que é um serviço que a gente está desenvolvendo em conjunto com as cidades da rede, é justamente um programa de soft landing para apoiar as startups, os empreendedores que estão vindo de outros países para poder iniciar seus negócios aqui também e uhum, vice-versa. Então, a gente conta com cidades ali de Portugal, de Finlândia, da Alemanha, enfim, uma série de cidades que a gente faz parte da rede para poder desenvolver esse tipo de programa. Fora isso, uma série de outras coisas também. Felipe, a gente está chegando no final do programa e queria que você desse a sua mensagem final, mas como é que as pessoas fazem para se associar ao Aldeatec? Queria que a sua mensagem final fosse em torno disso. Não, perfeito. É, Para mim é um prazer de novo estar aqui com você e eu acho que é super importante que as pessoas façam parte de movimentos de inovação, de comunidades de inovação que Se interajam com engajem, esses né? ambientes, se engajem, né, nesses movimentos. É, eu estou falando de Niterói, mas a gente está vendo um movimento muito legal aqui para a região leste fluminense, o Rio também está tendo, a região serrana do Rio está fazendo esse Uhum, movimento também. Então, é muito importante que as pessoas se engajem nesses movimentos para que elas consigam participar ativamente da construção do futuro que elas querem. O Aldeia, vocês conseguem encontrar pelo aldeiatech.niterói.br. E no Instagram também, o Instagram eu tenho que ver aqui, mas é uhum, aldeiatech.niterói, se eu não me engano. Mas pelo site aldeiatech.niterói.br vou ter lá todas as redes uhum, sociais e é o caminho para poder integrar ali tanto a comunidade que a gente tem de desenvolvimento, assinar o Pacto de Inovação, que é um uhum, compromisso que as pessoas têm para poder fazer parte do movimento. E é importante que no final do ano a gente vai ter um evento internacional aqui em Niterói, que é um evento de troca que vai ser super importante de ter a participação de todos. E vai ter pessoas de ecossistemas de todo o Brasil e fora do Brasil também dentro desse ambiente. Então, façam parte de comunidades, de ambientes de inovação e façam essa mudança acontecer também, né? Porque acho que é importante a gente botar a mão na massa e não só ficar reclamando de como as coisas estão. Felipe, obrigado pela sua entrevista. É um prazer tê-la aqui com a gente. E a gente está aberto aqui para outras ações que vocês venham a desenvolver em Niterói. A gente está aberto para pautar essas ações. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Um grande abraço para você e sucesso aí na Imagina, caminhada Márcio. do Aldeia Tech. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço para você e conta com a gente. Grande abraço. Tchau, tchau.